Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. Cara limpa de hoje, a gente vai conversar com uma amiga minha que eu tenho muito carinho, é recém-conhecida, mas que faz um excelente trabalho não só no YouTube como na academia. Ela é física e o nome dela é Gabriela. Então, vamos só fazer a abertura aqui e a gente já conversa com ela rapidinho. Tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Adoro a abertura. Olá, Gabriela. Boa noite, bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Queria primeiro agradecer por você se dispor a conversar comigo, vir aqui no meu canal. E para quem não sabe, né, como eu falei, ela tem um canal aqui no YouTube que chama Física e Afins. É um canal muito bom de física e divulgação científica. E passem lá, eu gravei vídeos com ela me entrevistando lá, vai sair no canal dela, vão ser 2 vídeos, e vai ter esse vídeo nosso aqui também, de mim entrevistando ela. Então, por favor, fale um pouco, se apresente, quem é você? Então, obrigada também por ter aceitado as entrevistas no canal e por eu ter vindo aqui participar do teu canal, que eu já conheci faz um tempinho, né, que tu começou, então eu já assisti alguns vídeos, então obrigada. Então vamos lá. Meu nome é Gabriela Bailas, mas muita gente aqui me chama de Bibi, né, que é o meu apelido desde que eu estava na barriga da minha mãe, meu nome seria Gabriela, meu pai decidiu que meu apelido seria Bibi, porque ele falou que Gabi era muito comum e a filha dele não ia ser comum. Então ele decidiu que ia ser Bibi. Então, mas vocês podem me chamar como vocês quiserem. E aí, eu sou gaúcha, eu comecei a fazer faculdade de... Então, eu decidi fazer física porque eu assisti um filme e eu achei legal. Hoje em dia, a gente brinca que esse é o filme que não pode ser nomeado, porque é o pior filme que existe de física. É aqueles filmes bem estilo coach quântico. Mas, quando eu tinha 13 anos, nossa, tipo, eu achei que era algo incrível. Aquelas coisas que eles estavam falando nesse filme que não pode ser nomeado. E aí, tipo, eu achei assim, nossa, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar o que eles estão falando aqui, que era, no caso, quântica, mas que nada a ver o que eles estavam falando com a realidade da física quântica, né? E aí, eu decidi fazer física, e eu, com 13 anos, falei que eu ia fazer física. Mas por causa desse filme, mas eu não sabia o que o físico fazia, eu não sabia onde que o físico trabalhava, eu não sabia porcaria nenhuma, e naquela época... Internet, eu nem tinha internet naquela época, com 13 anos, tinha uma internet escada, eu acho. Eu fui ter, tipo, internet banda larga em casa com, acho que 17 anos, 16, 17, já tava lá no ensino médio. E aí, então, eu só achava que eu queria fazer física e ponto. Aí, quando eu decidi fazer física, os meus pais odiaram a ideia. Tipo, eles falaram que eu não ia fazer física. Tem um vídeo no meu canal, no Física e Afins, que é um vídeo antiguinho, assim, foi... A gravação é péssima, mas o vídeo é muito importante, que é, assim, reação dos meus pais. E o meu pai participa do vídeo, então o meu pai conta como que foi pra ele quando eu decidi fazer física. E aí no vídeo eles falam que por falta de conhecimento, por ignorância, mas ignorância não pejorativa, simplesmente a falta de conhecimento, né? Eles não gostaram, porque eles só conheciam uma possibilidade da física, que é professor de ensino médio no Brasil, professor de escola estadual e tudo mais. Não que seja uma profissão ruim, porém a gente sabe que a remuneração e as condições de trabalho no Brasil são muito ruins. Então, naquela época, eles só conheciam essa versão de físico. Eles não conheciam outra. E como eu sou muito cabeça dura, e até no vídeo meu pai fala que eu sou muito teimosa, eu não desisti. Eu falei que eu ia fazer física, eu tive uma super briga com a minha mãe e tudo mais, a gente chorou, etc, etc. Briga de adolescente. Nossa, eu te odeio, você quer acabar com a minha vida, não sei o que, tudo mais. Mas no final, o que foi o acordo que eu fiz com os meus pais? Olha que maluco, era que eu iria fazer física, mas que ao mesmo tempo eu tinha que fazer engenharia. Naquela época, podia fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Podia fazer... Isso foi em 2008 ou 2009, quando eu entrei na faculdade.
Aí eu comecei a fazer física e eu comecei a fazer engenharia elétrica. Gente. Aí eu fazia física de manhã e de tarde e engenharia elétrica de noite. Não me perguntem como, mas eu consegui fazer por um tempo. Eu fiz por um ano e meio. Aí surgiu uma oportunidade quando eu estava fazendo a minha faculdade. Eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande, que é na cidade de Rio Grande, não é a Federal do Rio Grande do Sul. É uma cidade chamada Rio Grande, dentro do Rio Grande do Sul, que é a FURG. A sigla é FURG. Aí surgiu a oportunidade de estudar em Portugal, porque existia um programa do governo anterior ao Ciências Sem Fronteiras que chamava Programa de Licenciaturas Internacionais, PLI. E aí eu era a única aluna do curso que cumpria os requisitos para estudar nesse programa, que era nunca ter reprovado, estar no segundo semestre e ter estudado em escola pública durante a vida. Então, no caso, eu cumpria todos os requisitos. Aí o orientador falou, tem essa oportunidade, é 2 anos em Coimbra, vai ter uma bolsa, tu vai receber um diploma da Universidade de Coimbra no final do curso, porque tu vai fazer uma parte em Coimbra, uma parte no Brasil. Então, era um programa muito legal de dupla diplomacia. Então, eu tenho os 2 diplomas hoje, porque eu cumpri todas as regras do programa. E aí, foi engraçado que eu sou de uma cidade chamada Pelotas, né? E Rio Grande é 60 quilômetros de Pelotas. E eu decidi que eu queria estudar em Rio Grande porque eu queria fazer o bacharelado. Eu não só queria fazer física, como eu queria fazer o bacharelado. Acabou que eu sou formada em licenciatura. Então, tipo assim, eu fui por um caminho e acabou a vida me transformando em outro caminho. Eu fiz as cadeiras do bacharelado, porém o meu diploma é de licenciada em física, que era o que eu falei que não ia ter. E acabou que eu tive. Então, assim, a vida é muito curiosa. Aí eu fui pra Portugal, pra Coimbra. Fiquei 2 anos lá em Coimbra. E aí eu descobri que na Europa não existe licenciatura como no Brasil. Todo mundo faz a mesma coisa durante 3 anos. E aí, os 2 anos depois, que é o mestrado, que tu te especializa. Aí sim seria a licenciatura ou uma área. Então, na verdade, eu fiz o bacharelado em Portugal. E aí eu fiz as cadeiras da licenciatura no Brasil. Então, aí, quando eu estudei lá em Portugal, foi muito legal e tudo mais. E aí eu voltei pro Brasil em 2012. E aí eu concluí a faculdade e eu decidi que eu queria fazer um mestrado. Só que como eu tive, assim, algumas experiências ruins com desorientadores, né, como a gente até brincou, eu não quis, tipo assim, eu pensei, eu nunca vou conseguir fazer nada fora do Brasil por conta, eu acho que é muito difícil, eu acho que é impossível, não sei o quê. E aí eu decidi que eu também queria ficar perto da minha família, e aí eu fui fazer um mestrado em Pelotas, que, nossa, foi a melhor coisa da minha vida, jamais vou me arrepender, assim, foi muito bom mesmo. E aí, no mestrado, eu tive a oportunidade de participar de uma escola de física, que foram... eu fiquei 4 semanas no Equador, numa escola do CERN, que é o Centro de Pesquisas Físicas, que é na fronteira entre a Suíça e a França, que é onde tem o acelerador de partículas, o LHC, que tem a partícula de Deus, não sei o que, vocês devem ter escutado falar sobre isso. E aí teve uma escola de física, e aí era uma escola latino-americana de física, que era voltada para, tipo, estudantes da América Latina, porque eles têm um ano América Latina, um ano Europa e Ásia. Aí, nessa escola, eu conheci muitos latino-americanos que estavam estudando na Europa, fazendo doutorado na Europa, nos Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando, tipo, no começo eu fiquei me sentindo assim, caramba, todo mundo aqui estuda no exterior, deve ser muito difícil, essas pessoas devem ser muito inteligentes. Aí, na época, não existia, assim, também... YouTube, divulgação científica, tu só sabia o que o professor falava. Então, os desorientadores da graduação falaram no sentido de tu nunca vai conseguir ir pro exterior, então eu tinha essa imagem, né? Porque eu pensei, eu consegui ir pra Portugal, porque era um programa da CAPES, mas eu nunca vou conseguir sozinha. Aí, eu comecei a perguntar pra todo mundo na escola como que eles tinham ido pro exterior. Eu comecei a perguntar, tipo assim, a pessoa falava, eu sou peruano, eu sou equatoriano, eu sou não sei o que, blá blá blá, venezuelano, Costa Rica, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a perguntar assim, mas tu estuda na França? Aí a pessoa, eu faço doutorado na França e tal, daí eu, mas como é que tu conseguiu? É uma bolsa do teu país? Aí a pessoa, não, é francês, daí eu,
E como é que tu conseguiu? Aí, tipo, eu fiz uma entrevista, assim, cada pessoa que eu encontrava, eu ia, tipo, perguntando. Aí as pessoas, não, tem site, entra na página da universidade. Daí eu, mas é muito difícil? Não é, tem uma seleção e tal. Aí eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria fazer um doutorado no exterior. Que era o meu sonho, tipo... Eu sempre tive essa coisa de gostar de viajar, de ser muito independente. Então, eu sempre quis, assim, tipo, conhecer coisas novas. Então, eu comecei tipo, depois eu fiz amizades com algumas pessoas na escola. Tem uma menina que ela é da Malásia, que ela fazia o doutorado na França. E ela foi para essa escola e ela virou minha amiga. E ela foi uma das pessoas que me ajudou muito a enviar muito site para mim e falar assim, olha nesse site, olha esse outro site. E aí eu comecei a aprender sozinha como eu deveria buscar isso. Então, o meu último ano de mestrado, eu passei o ano inteiro procurando doutorado. E aplicando. E aí eu conversei com o meu orientador do Brasil, que é o meu amor da vida, o meu orientador do mestrado, né? Aí ele falou assim, olha, eu sei que é um pouco difícil, mas o que tu precisar, eu vou te ajudar. Eu vou te fazer as cartas de recomendação, que era uma das exigências, e eu vou te ajudar. Nossa, e ele até hoje brinca assim, se cada carta de recomendação que eu te escrevi, tu me desse R$1, eu tava rico. Porque era assim, ó, eu mandei muito pra todos os lugares que eu encontrei, eu mandei. E aí eu consegui o meu doutorado na França. E até na época o meu orientador falou assim, tá, mas por que tu não tenta fazer o unificado de física, vai pra São Paulo fazer o doutorado? Eu falei, não, eu vou conseguir um doutorado no exterior, eu não vou tentar. E aí eu pensei assim, meu Deus, se eu não conseguir, eu vou ficar sem fazer nada, porque eu não tinha feito unificado de física, então eu não ia poder ir pra São Paulo e tal. Aí eu pensei, bom, vou ficar um ano, sei lá, vou dar aula, vou fazer outra coisa. Só que aí eu consegui o meu doutorado. E foi, assim, a vida, às vezes, ela é, tipo, muito... As coisas vão acontecendo da maneira que eu acho que é melhor, né? Porque, assim, o meu orientador do mestrado, ele foi fazer uma colaboração na Suécia. Então, ele ficou 2 anos na Suécia. Então, um dia ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou te dar 2 opções. Eu vou ir pra Suécia em agosto. Então, 2 opções. Ou tu acaba o teu mestrado 3 meses antes, e eu vou estar aqui na tua defesa, ou tu acaba o teu doutorado no teu mestrado no mês certo, que seria acho que outubro, mas eu não vou estar aqui. Tu decide, eu não vou tirar tua bolsa, nada disso. Aí eu falei, caramba, não, quando tu estiver aqui, né? E aí pra mim foi muito bom, porque o ano europeu começa em outubro. Então eu acabei o mestrado em julho para começar um doutorado em outubro. Então foi perfeito, porque eu tive um período para fazer as correções, para saber que eu ia. Aí eu fui fazer meu doutorado na França, em Clermont-Ferrand, que é uma cidade assim no interior da França, no laboratório de física de partículas. Eu faço física de partículas teórica, eu sou teórica, eu não faço nada experimental. Então eu fui fazer o doutorado lá. E aí eu acabei o doutorado, foram 3 anos. E eu... Enfim, depois eu quero seguir a carreira acadêmica, então eu preciso fazer um pós-doutorado, porque na física, se tu quer conseguir depois ir para uma universidade e tal, tu faz doutorado, pós-doutorado e tudo mais. E aí eu decidi fazer um pós-doutorado e procurei de novo, e aí eu vim parar no Japão, que é onde eu moro atualmente, desde o ano passado. Eu moro no Japão. E eu trabalho num centro de física de altas energias, que chama KEC também, que é onde tem um acelerador que chama BEL, a colaboração BEL, que é bem famosa assim, no mundo das partículas, digamos. E é isso. A minha vida acadêmica é mais ou menos essa. Nossa! Que história! E assim, meus parabéns, né? Porque você correu atrás, literalmente, né? Você viu as oportunidades, viu os seus sonhos e correu atrás. Assim, nem sempre a gente consegue realizar do jeito que a gente queria, né? Por exemplo, você queria ter um diploma de bacharelado, ganhou um de licenciatura. Sei lá, às vezes você queria ir para Alemanha, mas foi para França. Uhum. Enfim, isso é importante, né? Para quem acompanha o canal, para quem está assistindo a esse vídeo, né? De ver que a gente tem sim que ter um sonho, mas tem que ser flexível com os nossos sonhos, né? Porque às vezes a gente tá com vontade de comer maçã, mas uma goiaba vai muito bem. E, bom,
Você poderia dar um pequeno spoiler, uma explicação mais sucinta que você conseguisse, e simples, né? Até porque eu sou bem ignorante em física, do que você trabalha atualmente, e rapidamente, assim, se desse também, diferenciar o que seria essa física teórica, né, que é o que você disse que trabalha, da física experimental. Tá. Seria essas duas coisinhas. Então, só para começar na parte da física teórica e experimental, assim, vamos só afunilar mais, né? Física de partículas teórica e de partículas experimental, porque a gente tem, tipo, sei lá, física da matéria condensada, física de materiais, enfim, o que eu faço é física de partículas, que é estudar as partículas que compõem o nosso universo. A gente tem o átomo, a gente conhece, por exemplo, o próton, nêutron, enfim. Dentro do próton, do nêutron, a gente tem outras partículas que a gente chama de partículas fundamentais. Então é isso que a física de partículas faz, é entender quais são as partículas que compõem o nosso universo. Aí, a diferença da física teórica e experimental, a física experimental são as pessoas que trabalham nesses grandes aceleradores e colisores de partículas, que seriam o mais conhecido, que é o LHC, que é o grande colisor de hadrons. Hadrons são partículas compostas por outras partículas, tipo o próton é um hadron, o nêutron é um hadron. E aí o que eles fazem? Eles pegam essas partículas, que são compostas de outras, e batem elas, tipo assim, eles aceleram, o LHC, né? Ele acelera essas partículas muito assim, numa energia muito alta, e destrói, faz elas chocarem uma com a outra. Quando elas se chocam, tem uma explosão de outras partículas. E aí é assim que a gente estuda a física de partículas experimental. A gente bate elas, explode elas, e aí todas as coisas que saem dessa explosão, a gente estuda para ver o que a gente encontra ali. Para ver se a gente encontra alguma coisa nova, por exemplo, o bóson de Higgs, que é o que eles chamaram a partícula de Deus, é uma das coisas que eles descobriram, que era a grande peça que faltava no nosso quebra-cabeça de partículas. Foi provado experimentalmente. Então, isso é o que o experimental faz. Eles trabalham nesses aceleradores, mas a maioria dos experimentais em si analisa dados. Porque tu não vai lá botar todos os físicos do mundo a apertar parafuso, a mexer numa máquina. Não, tem uma máquina, essa máquina coleta, assim, toneladas de dados, né? Teras, sei lá o que, de dados. E aí eles analisam, tipo, eles começam a ler dado, tipo, dado do que saiu daquelas partículas, eles começam a ver, isso daqui corresponde à partícula tal, partícula não sei o que, enfim. Fazem toda essa análise de dados, isso é o que faz o experimental. O teórico de partículas, ele vai fazer predições, ele vai dizer assim, olha, de acordo com essa teoria, que a teoria, gente, que eu falo, vem do método científico, tá? Porque tem gente que acha que teoria é só uma coisa que eu inventei na cabeça. Não, teoria vem da metodologia científica, são coisas comprovadas. Então a gente fala, olha, de acordo com isso, eu acredito que exista uma partícula na região tal, ou eu acredito que a massa dessa partícula que exista é a massa tal. Aí, por exemplo, eu digo assim, existe uma partícula com massa tal na região tal. Eu fiz uma previsão teórica. Aí o experimental vai lá naquela região e ele vai tentar ver se eles acham naquela região uma partícula com aquela massa, com aquela energia. E aí a gente vai vendo se existe uma relação. Até hoje, o modelo padrão, que é o que eu estudo, o modelo padrão de física de partículas, ele é o modelo mais aceito na física, comprovado experimentalmente, que explica o comportamento das partículas. Então a gente faz esse match. Aí no meio existe o que a gente chama de físico de partículas fenomenológico, que ele faz uma ponte entre a teoria e o experimento. Tipo, às vezes os teóricos, eles não sabem o que está acontecendo no experimento, eles só dizem, a gente achou isso, achou isso, achou isso. Aí o fenomenológico, ele vai lá, ele sabe um pouquinho de experimento, sabe um pouquinho de teoria, e aí ele diz, olha, o pessoal da teoria falou isso, o pessoal da experimental falou isso, e faz tipo um match entre tudo isso, assim, rapidamente é essa área. Aí o que eu faço? Existe uma coisa que é o... Bom, vamos lá, vamos começar, acho que do começo. O próton, né, que eu acho que é uma coisa que as pessoas estudam na escola. Próton. Então, o próton, ele é um hadron. Subdivisão, bárion,
Acho que é que nem na paleontologia, tem as, tipo, subdivisões, né? Então, ela é um hadron, que são estados ligados de partículas. Dentro dos hadrons, a gente tem os baryons, que são estados ligados de 3 partículas. E a gente tem os mesons, que são 2 partículas. Então, o próton é um baryon, porque ele tem 3 partículas. Quais são essas 3 partículas? Elas são chamadas quarks. Então, dentro de um próton, a gente tem um quark que chama up, outro quark que chama up e um quark que chama down. A gente tem 6 tipos de quarks no nosso modelo padrão da física de partículas. Up, down, strange, charm, top e bottom. Esses são os nomes dos quarks. Aí a gente também tem os leptons, que são os elétrons, os neutrinos, enfim, tem 6 também. E aí a gente tem os bósons, que são as partículas que fazem a interação entre essas outras partículas, que são os férmions. Então, quarks e leptons são férmions, e os bósons são as partículas que ligam um no outro. Só que existem regras. Tipo, eles não ligam qualquer partícula. Então, o que eu estudo é o comportamento dos quarks, que são essas partículas que eu falei, up, down, strange, nananã. E a partícula, o bóson, que faz a interação entre eles, chama gluon, porque é como se fosse uma cola, tipo do inglês mesmo, cola, glue. Então, esse gluon tá no meio, tu tem o próton, aí tu tem up e down. E aí, no meio deles, tu vai ter os gluons, que fazem eles ficarem ligados. E a teoria que descreve isso chama QCD, chama cromodinâmica quântica, é o nome dessa teoria. Então, é a teoria que descreve as interações fortes, que no caso é interações entre os quarks. Por que forte? Pensa só. Quando a gente está na escola, a gente aprende que partículas com o mesmo sinal se repelem e partículas de sinais opostos se atraem, não é? É isso que a gente aprende na escola. Só que se partículas do mesmo que têm o mesmo sinal, digamos, a mesma carga, elas se repelem, como que as partículas que estão dentro do próton não se repelem, se elas têm a mesma carga? Essa é tipo a pergunta base. Como que as partículas de mesma carga se repelem e essas que estão lá dentro, elas não vão se repelir? É uma boa pergunta. E aí é o que a cromodinâmica quântica explica. Tem uma força que chama força forte, que ela mantém essas partículas unidas lá dentro. E aí a força forte, as partículas têm uma característica, a QCD, 2 coisas importantes, que é uma coisa que a gente chama confinamento e uma coisa que a gente chama liberdade assintótica. Aí o que quer dizer? Dentro do próton, elas estão sempre ligadinhas formando um próton, né? E aí, quando as partículas elas estão muito próximas, elas se comportam como livres. Elas estão lá, tipo, livre, na cabeça delas, né? Aí, isso se chama liberdade assintótica. Só que quando tu vai fazendo elas se distanciarem, tu vai, tipo, pegando um quark e outro quark puxando eles vão formar novos pares de quarks e antiquarks. Elas nunca vão estar... Tu nunca vai encontrar um quark livre na natureza. Tu sempre vai encontrar estados ligados. Isso eu sempre digo, isso é o que a gente acredita no dia de hoje, é o que a física diz no dia de hoje. Amanhã ou depois, a gente não sabe, mas até hoje é o que acontece. Então, por que nesse experimento de partículas eu falei que eles colidem os prótons? Porque a gente não consegue pegar um quark sozinho e medir ele ou destruir ele, porque eles estão sempre em estados ligados. Então, o estado ligado é um próton, outro próton, e eles colidem. E aí a gente estuda essas partículas. Aí vem uma outra coisa que é até chegar na área que eu tô, né? Aí, como a gente não encontra essas partículas sozinhas na natureza, os quarks, por exemplo, como que a gente consegue medir a massa de um quark sozinho? Como que a gente consegue ver as características de um quark sozinho se a gente não consegue encontrar ele sozinho na natureza? E aí entra o que eu faço, que chama QCD na rede, que são cálculos computacionais, onde a gente faz simulações teóricas para conseguir medir
a energia que esses quarks têm, para medir a massa dos quarks e todas as propriedades que esses quarks têm. Consegue medir esses quarks sozinhos, a gente usa métodos computacionais que simulam esses quarks e aí a gente consegue fazer medidas teóricas, porém essas medidas teóricas são condizentes com os valores experimentais. Porque aí os valores experimentais tu consegue medir o próton, aí tu vê a energia do próton, se tu somar as partículas lá dentro e tudo mais, tu vai ver que os cálculos teóricos são os mesmos cálculos experimentais. Então, o que eu faço é uma parte teórica computacional, porém, a gente usa também aplicado à física experimental. E muitos valores usados na física experimental vêm dos valores teóricos que a gente calcula. A gente calcula inputs, né, que a gente chama para colocar na nossa equação. Muitos são calculados teoricamente e aí a gente usa no experimento. Assim, muito simplificadamente, eu acho que é isso. É complicado de entender, ainda mais assim, sem um desenho e tudo mais. Mas é isso. O meu trabalho, em muito resumo, é estudar as propriedades das partículas, tipo propriedades hadrônicas. Nossa, eu tive uma aula agora, assim. Não sei se eu entendi tudo, mas aparentemente eu entendi. Bem interessante. E aquilo, né? Parece que a gente aprende errado a vida inteira, né? A gente aprende o átomo, que o átomo é indivisível, e etc, etc. E é igual você falou, né? Hoje o conhecimento que a gente tem é esse. Ano que vem é igual... Eu costumo, até a vertente filosófica que eu sigo, né? Eu costumo dizer que a ciência, ela não busca mais a verdade, né? Ela cria caminhos para encontrar as melhores explicações, porque a melhor explicação de hoje pode mudar amanhã, e isso não é ruim, isso é o objetivo. A gente quer sempre a melhor explicação possível. E nesse ponto a física é muito didática, porque ela está sempre ali, tanto experimental quanto teórico, progredindo e fazendo esse bololô muito gostoso, assim, confuso, mas gostoso, né? E, assim, obrigada pela explicação. Espero que quem interessou no assunto, convido mais uma vez para visitar o canal dela, né, que vai estar os links na descrição e tudo mais. Lá ela tem vídeos que falam sobre isso. E agora eu vou te fazer uma série de perguntas que, em teoria, a resposta é para ser curta, assim, tipo... Aí vamos ver, assim. Não precisa se restringir. É só em teoria que a resposta é curta. A primeira é: qual o seu livro de física favorito? Eu vou falar. Eu sempre puxo brasa pro Brasil, né? Então, um livro que eu recomendo, se as pessoas tiverem interesse de aprender um pouco mais de física de partículas, chama O Estranho Charme das Partículas Elementares. É um livro de uma professora brasileira e ele é um livro todo ilustrado. Então, se eu não me equivoco, o nome dela é Maria Beatriz Abdala, mas aí eu vou te mandar o nome certinho, mas é O Estranho Charme das Partículas Elementares. Adorei o título. É porque strange é o nome de uma partícula e charme é o nome de outra. Então, por isso que eu vou O Estranho Charme das Partículas Elementares. É tipo Que trocadilho sensacional. Que livro você indicaria para uma pessoa que quer iniciar na física? Agora, assim, na física geral, assim. O livro que eu indico é um livro que chama Alice no País do Quantum. É um livro que é escrito por um físico, acho que o nome dele é Robert Gilmore, é americano, mas tem o livro traduzido em português, é um livro bem conhecido, então até em PDF, assim, acho que vocês podem encontrar. E é a mesma história da Alice no País das Maravilhas, só que ela tá no país do quantum, que é com a física quântica. Então ela tá lá, ela cai num buraco e ela conhece o elétron, aí o elétron se apresenta, aí ela conhece outra partícula. Então eu acho que é um livro bem didático e é muito legal. Alice no País do Quantum. Aí esses livros a gente vai deixar os nomes e, dependendo, links assim até na descrição. A próxima pergunta é: qual das pseudagens atuais da física que você mais odeia?
Acho que tem... É difícil. É difícil, mas... Duas, tá? É o terraplanismo e o coach quântico, que é o vídeo lá do canal que tipo, teve bastante gente assistindo e tá assistindo, que é o coach quântico e a psicóloga. É isso. Na verdade, não é o coach quântico, é as pessoas usarem a palavra quântica em coisas que não são de física quântica. E aí elas falam assim, ó, a física quântica diz isso. Não, a física quântica não diz isso, mas aí as pessoas que sabem menos acabam sendo enganadas, né? E o terraplanismo, que, enfim, né? Boas escolhas. Um ídolo ou uma ídola dentro da academia. Uma pessoa que você admira. Tá. Pode estar morta. Não. Eu vou falar brasileiro, porque eu sou muito assim. A gente tem que falar de brasileiro e tem que dar maior visibilidade para os brasileiros. Então, assim, duas pessoas de novo. Uma pessoa é a professora Márcia Barbosa da URGS, que ela é uma das ganhadoras do Prêmio L'Oréal para Mulheres da Ciência. Ela trabalha com a água, dentro da física e o comportamento da água. E ela é no Brasil, é uma das pesquisadoras mais conhecidas por lutar pela causa de mulheres na ciência. E a outra pesquisadora, que é física também, e ela trabalha com vidro, e também trabalha com física de materiais e alternativas sustentáveis no mundo, digamos. E eu falo dela por um dos projetos dela chama Larga essa vassoura e vem ser doutora. É um projeto que ela fez para as meninas da limpeza da universidade, que é para incentivar essas mulheres que trabalham na faxina, na limpeza, que elas voltem a estudar, que elas saibam que elas podem entrar na universidade e que elas têm sim a capacidade. Inclusive, uma das mulheres desse programa está indo para o exterior fazer um doutorado em matemática. Então, assim, o nome do projeto dela, se vocês tiverem interesse, chama Larga essa vassoura e vem ser doutora, da professora Zélia Ludwig, que é uma professora de física. E ela também luta pela causa das mulheres negras dentro da ciência. Então, ela tem projetos voltados para as meninas negras, adolescentes e crianças a entrarem para o mundo científico. Nossa, que legal. Eu não conheço. Eu acho que eu já tinha ouvido falar por causa da questão do prêmio L'Oréal, mas eu não conhecia essas atividades dela. Eu já sou fã. Já vamos deixar os links desses projetos aí também, tudo. Agora, uma próxima pergunta, né? O que o feminismo representou na sua vida? Eu acho difícil, né, essa pergunta, porque assim, quando eu era mais nova, eu nem sabia que existia feminismo, né, pra falar a verdade. E eu entendo que qualquer pessoa, porque tem pessoas que dizem assim, não, mas o feminismo é ruim, ou as feministas não sei o quê. Não, eu acho que no momento que tu acredita que os homens e as mulheres tenham que ter os mesmos direitos, tu já é feminista. Porque o feminismo não é o oposto do machismo, não. O feminismo é simplesmente tu acreditar que os homens e as mulheres precisam ter os mesmos direitos e receber o mesmo salário e ter as mesmas oportunidades de emprego. Então, assim, na minha vida representou simplesmente o fato de entender que eu tenho o mesmo direito que um homem. Que se eu decidir trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu decidir usar uma roupa curta, eu vou usar uma roupa curta. Se eu decidir usar maquiagem X, o decote Y. Se eu quiser sair com um cara e fazer sexo na primeira noite. Se eu quiser chegar num cara e falar, e aí, quer ficar comigo? Tá tudo bem, porque os homens fazem isso. Por que eu não posso fazer o mesmo? E é isso, entendeu? E o feminismo também é tipo, tu ir numa conferência e te questionar, quantas mulheres tem nessa conferência? Será que os organizadores convidaram mulheres para essa conferência? E é também tu mostrar para outras mulheres que estão na dúvida que elas podem alcançar o que elas quiserem, que elas não precisam ficar dependendo de marido, que elas não precisam ficar com medo de, se eu fizer carreira X ou Y, eu vou casar ou não vou casar. Não, é tipo
tu saber que tu tem os mesmos direitos que um homem e não baixar a cabeça pra isso, entendeu? E se alguém falar alguma coisa, tu tem que responder. É isso que eu acho, assim. Eu sou bem extremista em alguns casos, assim, mas é isso. Adorei a resposta. Uma dica acadêmica para uma pessoa que está iniciando ou que já está na carreira. Tá. Eu acho que a minha dica acadêmica que as pessoas mais gostam de escutar é ter cara de pau. É a maior dica que eu dou é essa. É tu ter cara de pau de ir lá e perguntar se tu pode fazer isso. Por exemplo, tu quer fazer uma iniciação com um professor. Tu não vai saber se tu pode fazer a iniciação ou não se não perguntar. Tu não vai saber se tu tem chance de ganhar uma ajuda financeira se tu não mandar um e-mail. Tu não tem... Entendeu? Eu sou cara de pau porque tudo que eu quiser eu vou mandar um e-mail, eu vou lá perguntar. E assim, o não tu já tem, né? Então tu tem que descobrir o sim. Então a minha maior dica acadêmica é ter cara de pau e não ter medo de mandar e-mail. Se a pessoa fala não, tu diz, tá bem, muito obrigado pela atenção, agradeço a atenção, tchau, sabe? Mas é isso, é ter cara de pau pra conseguir cada vez chegar em lugares, acho que mais altos, assim. Se você não lutar pelo seu espaço, ninguém vai lutar por ele, né? Muito boa dica. Se tu não perguntar, também tu não vai saber, né? Sobre o Brasil, você planeja voltar para cá? Que assim, né? Igual você contou na sua história, né? Na sua graduação você já foi para fora, no seu doutorado você já fez fora, agora um pós-doutorado fora. O Brasil, você vê como uma ambição sua voltar para o Brasil como uma pesquisadora ou não, assim? Então, ou o que vem da sua vida, assim, obviamente você vai gostar ou é um objetivo da sua vida voltar para cá? Eu acho que sim. Não sei quando, não sei se num futuro próximo, porque a gente sabe que a situação tá muito difícil, então... muita gente, na verdade, está saindo do Brasil, né? Mas um objetivo, sim, é voltar para o Brasil e trabalhar no Brasil como pesquisadora e também como em projetos que valorizem mais a ciência, divulguem mais a ciência e que tragam mais minorias e pessoas para dentro da ciência. Pessoas no geral, porque a gente fala de minorias, mas também dentro da física. Física é o curso de maior evasão no mundo. Tipo, as pessoas não... Elas, tipo, saem de física. Então, é trazer mais as pessoas pra física e incluir todo mundo na física. Mostrar que todo mundo pode ser um físico. Esse é o meu pensamento. Porque eu acho que a gente tem muita gente boa no Brasil. A gente tem só o problema de sempre achar que o brasileiro não tem capacidade, que é ruim, que isso, que aquilo. Mas, na verdade, eu acho que a gente precisa de mais gente mostrando o contrário. Se a gente ainda tiver a universidade, né, no futuro. É aquilo, né? Novamente, se a gente não lutar pelo nosso espaço, a gente não vai ter ele. É simples assim, né? E agora, assim, para encerrar, eu quero deixar livre para você passar uma mensagem, falar... Fique à vontade, o tempo é seu agora. Fale algo que... Fique à vontade. Tá, eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante e que eu até fiz um vídeo lá no meu canal com a Erika, que ela também tem o canal da Sadako, que a gente fez um vídeo que chama Cientistas Namoram. E é uma questão que eu acho importante levantar aqui pro teu público, talvez também tu comentar melhor depois, que é assim, ó, gente... Se vocês tiverem um sonho ou vocês tiverem um desejo de algo, vocês não se prendam porque vocês têm um namorado ou uma namorada, porque vocês têm alguém. Porque o que eu recebo muitas vezes lá no canal é gente falando assim, nossa, eu tenho o sonho de estudar fora, mas eu tenho um namorado ou uma namorada. Eu tenho o sonho de trabalhar no exterior, mas eu não quero deixar a pessoa aqui. Então, assim... Quem me acompanha no canal sabe que eu tenho meu namorado já há muitos anos. Ele tá morando na França agora que ele tá acabando o doutorado dele. Ele é venezuelano, tá acabando o doutorado. Vai começar um pós-doc também. A gente optou por continuar namorando à distância. Só que a gente tem a consciência de que cada um vai fazer o que quiser. No sentido de academicamente, tá? Não, tipo, nosso relacionamento não é aberto.
mas a gente não prende o outro no sentido acadêmico. Por exemplo, quando eu sabia que eu ia acabar o doutorado, que eu queria fazer um pós-doc, ele nunca falou pra mim assim, ó, não, tu tem que procurar um pós-doc perto, tu tem que procurar um pós-doc em tal lugar. Não, ele, pelo contrário, me ajudou a fazer minhas cartas, a corrigir algumas coisas de inglês. Eu pedi pra ele revisar, pra me ajudar a dar dicas. Quando eu soube que eu iria vir pro Japão, que é muito longe da França, ele nunca falou nada no sentido, ai não, mas por que tu vai pra lá? Ou isso, aquilo. Ele falou, tipo, como é que a gente vai fazer? Quando é que a gente, tipo, vamos organizar a viagem, vamos ver os horários e tal. E muita gente, eu sinto que se prende porque tem um namorado, porque tem medo de falar assim, ó, olha, eu vou morar na cidade do lado, a pessoa tem medo que o namorado diga, então não quero mais ficar contigo. Bom, se falar que não quer mais ficar contigo, bom, tchau, sabe? O que tu vai fazer? Então é isso. E as pessoas que têm o namorado, a namorada, e vivem nesse mundo acadêmico, entendam que às vezes tu não vai ser a prioridade daquela pessoa. A pessoa, por exemplo, tu tá acabando o teu doutorado, né? Tu tem que escrever uma tese. Escrever uma tese é uma loucura. Tipo, eu passei os meus últimos meses vivendo, basicamente, no trabalho, escrevendo a minha tese. Eu não tinha tempo de ir no cinema, de ficar saindo, ficar indo em festa, de ficar assistindo milhões de filmes, sabe? Não era aquele momento. Então, durante aquele momento, eu não podia ter o meu namorado como prioridade. A minha prioridade era escrever a minha tese. Em outro momento, ele é a minha prioridade, mas durante a tese ele não era a minha prioridade naquele momento de escrita. E ele entendeu, assim como eu entendi que agora ele estava escrevendo a tese, tinha dias que a gente não conseguia conversar, porque o horário é diferente, porque ele estava fazendo a tese. Entendeu? E eu acho que é isso que as pessoas não entendem. Muita gente acha que cobra muito no sentido de, ai, tu não tá me dando atenção, ai, esqueceu que tem uma namorada, não sei o que, sabe? E eu fico pensando assim, caramba, deixa de ser egoísta, sabe? Deixa de pensar só em ti, a pessoa tá lá, sabe? Então, esse é o meu recado. É assim, ó, gente, não se limitem por conta de alguém. Porque talvez no futuro, esse alguém vai terminar esse namoro. E aí, tu deixou de viver muitas coisas justamente porque, lá em Portugal teve gente que desistiu da bolsa por causa de namorado. E hoje em dia nem namora a pessoa, sabe? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu. Então, tipo assim, acho que a minha dica final também é essa. É tipo, não se limitem por uma pessoa. É óbvio que todo mundo quer ter uma pessoa, quer ser feliz, tudo mais. Beleza, sabe? Mas não te limita por isso. Vive os teus sonhos, porque se tu não é feliz contigo mesmo, tu não vai ser feliz com ninguém. E se tu é uma pessoa frustrada porque tu não conseguiu seguir os teus sonhos, tu vai ser frustrada com com o parceiro, e aí tu vai dizer para aquele parceiro, nossa, eu não fui no doutorado por culpa tua, e sabe, aquela bola de neve assim? Então, tipo, a minha dica é essa, tipo, não se limitem por ninguém. Tenham lá os parceiros, rolos, sei lá o que vocês quiserem ter, mas não fiquem com medo de falar o que tu quer. Que é, tipo, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu faço o que eu quero, meu namorado sabe, ele sempre diz, meu Deus, tu faz o que tu quer, porque, tipo, é assim, sabe? Eu não vou me sentir bem sendo uma pessoa que não segue os meus sonhos, porque alguém vai ficar triste, entendeu? Eu vou ser feliz, se eu tô feliz comigo, eu vou estar feliz com ele. E é o que eu penso dele também. Tipo, a mesma coisa, vale pros dois, sabe? Tipo assim, faz o teu pós-doutorado onde tu quiser, realiza os teus sonhos, e aí a gente vai ficar junto e vai dar um jeito, e, enfim, tem muita gente na área acadêmica que namora à distância, que vive períodos assim, então eu acho que a mensagem final era essa, não se limitem por outras pessoas. Fora que essa distância, em geral, ela não é para sempre. Ela é temporária. Um dia vocês vão arranjar um emprego e vão conseguir fazer com que esses empregos convirjam para um lugar próximo ou para o mesmo lugar. E eu acho que isso ilustra muito bem uma coisa que a nossa geração, principalmente, precisa refletir muito, que é o tipo de relacionamento que a gente está entrando, né? Que os relacionamentos que a gente vive hoje em dia, eles são muito patológicos. São muito de pessoas inseguras se relacionando umas com as outras, pessoas que não se entendem, pessoas que se anulam em prol de outras.
Então, eu acho que essa é uma dica valiosíssima. Eu acho que quem está assistindo o vídeo até aqui, principalmente, né, ouçam com o coração essa mensagem e reflitam, sabe? É uma outra opinião, uma pessoa vivida, que passou por experiências, que tem a vida dela, né, de exemplo para ela, mas existe uma frase, eu não sei quem disse isso, mas eu acho ela genial, né? Que inteligente é a pessoa que aprende com seus próprios erros, mas sábio é aquela que aprende com o erro dos outros. Não estou falando que você cometeu erros, mas é importante que a gente tenha essa capacidade de aprender com o que os outros transmitem pra gente. Então, eu achei muito valioso essa mensagem sua, eu concordo plenamente. Eu e minha namorada também temos isso muito claro, assim. Claro que no que a gente puder fazer um esforço para que as coisas converjam, a gente vai fazer. Não, mas óbvio. Isso nunca ser um anulando o outro. Em algum momento alguém vai ter que ceder alguma coisa, alguém vai ter que fazer algo a mais que o outro, vai, porque o relacionamento é relacionar, né? Tem um custo ali para você colher os benefícios. Mas esse custo nunca pode ser uma divisão por zero, né? Em que você se anula e que não tem como fazer nada. Tu não pode colocar também o peso da tua felicidade na outra pessoa, né? A outra pessoa, ela não Exato. é responsável pela tua felicidade. Ela é uma pessoa que complementa a tua felicidade já existente, né? E porque não é justo com a outra pessoa receber todo esse peso e não é justo contigo, porque a outra pessoa vai fazer coisas que nem sempre estão no teu agrado, sabe? Aí tu vai, tipo, morrer porque a outra pessoa fez o A ou B. Então, é óbvio que, tipo, quando dá pra convergir, a gente vai tentar convergir. Mas agora, se a pessoa quer fazer uma... Por exemplo, eu vim pro Japão porque um dos meus sonhos era realmente trabalhar aqui, no lugar que eu tô trabalhando. Então, tipo, pra mim, eu não iria deixar de realizar um sonho meu porque alguém falou, ah, não, tu não vai, ou, ai, não, então eu vou terminar. Bom, se vai terminar, então vamos terminar, tchau, né? Boa viagem, sei lá, enfim. Mas era Valeu, foi bom enquanto durou, né? Mas é isso, então, obrigado pela oportunidade também de falar, né, tudo isso. Né? Então, gente, esse foi mais um de cara limpa, né? Queria agradecer a Gabriela pela oportunidade, pelo espaço. Vão lá no canal dela para ver os vídeos dela, aprender um pouco mais sobre física. Ela fala muito sobre como se tornar físico, como são as áreas de trabalho, as diferenças, os prós e contras de cada área, bacharelado, licenciatura. Fala um pouco sobre algumas áreas mais específicas da quântica e tudo mais. Os vídeos dela são bem legais, recomendo muito. Ela tem um podcast que também vai estar linkado aqui embaixo. Panoramas. A gente fala sobre ciência, mas a gente fala sobre ciência e na vida cotidiana também. É isso. Então, vale a pena conferir para aqueles que gostam de podcast, né? E eu acho que é isso. Muito obrigada. Se inscrevam no canal dela, vale muito a pena. E aqui também. Então, Gabriela, muito obrigada. Quem está chegando aqui agora, muito bem-vindo, né? Se inscrevam aí. Vamos fechar essa parceria. Então, gente, muito obrigada, Gabriela, pelo tempo, pelas palavras. Espero que vocês que acompanham o canal tenham gostado. Então, esse foi mais um de cara limpa. Meu nome é Lúcia, esse é o canal Make Science BR. E lembrem-se, maquiagem só na pele. Tchau, tchau, gente. Tchau.